Chique Natal. Então, nessa linha, eu acho que o interessante é a gente conversar, tentar, como foi na semana passada, eu vou querer saber a opinião de vocês também, se tentar não avançar se a gente não estiver junto na compreensão, né, dos institutos e procurar aproveitar esses encontros da melhor maneira possível para entender a disciplina, entender a lógica do direito administrativo, porque daí, como eu disse, a gente tem um programa muito extenso que a gente não tem condições de se apropriar de uma hora para outra. É necessário fazer isso, mas a gente tem que reconhecer que muitas vezes não é possível, né, de uma hora para outra assim. Então fica interessante a gente saber raciocinar em cima do direito administrativo. Caiu aquela questão sobre o conceito, a classificação, que você não viu, não encontrou, não teve acesso. Às vezes, raciocinando, a gente consegue enfrentar. Um primeiro ponto importante sobre estrutura, né? Sobre estrutura. A gente vai chegar lá, vou retomar um pouco o que a gente viu semana passada, semana retrasada, mas um ponto que é importante. Os institutos que foram incluídos e muitas alterações legislativas, a partir da emenda constitucional 19 de 98, da chamada reforma administrativa. De 2000. Oi? 2008. 98. Eles têm causado bastante confusão, bastante dificuldade de compreensão, em alguns casos porque estão meio fora da lógica do regime jurídico administrativo ou fora dos limites do que a nossa Constituição comporta. Então, isso a gente precisa ter muita clareza. Por quê? A gente não está aqui para discutir. O propósito aqui é preparação para concurso e formação, né? Então, em primeiro lugar, a perspectiva crítica nunca vai poder estar de fora, né? A ideia aqui é vai um pouco além de passar no concurso, né? E eu costumo dizer que fica mais fácil você entender naquele esquema da decoreba de concurso, de memorizar as coisas, as classificações, os conceitos, se você compreendeu a disciplina. Agora, se você compreendeu em termos críticos, se você sabe olhar e destrinchar aquilo que você estudou, vê inclusive aquilo que está todo mundo falando, alguma coisa num caminho que não faz sentido, mas você sabe qual é esse caminho. Se te pedirem na prova, você vai saber responder. Justamente porque você sabe que ele não faz sentido. Enfim, eu acho que isso, às vezes no concurso a gente tem, na preparação para concurso, a gente tem meio que um desespero para aquilo que eu falei antes, para se apropriar dessa imensidão de informações, né, que são os editais, e acabar indo por um caminho mais trabalhoso do que tentar entender as coisas, né? Por que eu estou falando que esses institutos geraram confusão? A gente estava discutindo um pouco antes, né? Enfim, a conjuntura atual, as coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, e isso não é de hoje, né? Pelo menos da década de 70 para cá, o mundo entrou num movimento em direção a uma nova organização, né? Uma nova organização pautada por um conjunto de ideias que foi chamado, né? O nome que recebe é neoliberalismo, né? A gente não vai discutir isso hoje, mas a gente pode discutir no intervalo, antes, depois da aula. E isso tem a ver com mudanças geopolíticas. E os países pobres, como é o nosso caso, entraram num processo de se adaptar, de se ajustar a um processo de reversão. O professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, lá da Unicamp, economista, ele chama isso de um processo de reversão neocolonial. O professor Paulo Bonavides escreveu bastante sobre isso também, que é um jurista cearense, né? Reversão neocolonial. Por quê? Porque os países pobres, subdesenvolvidos, estão sendo chamados a cumprir um papel diferente. Aquela promessa, nós, países industrializados, vamos ajudar vocês a se industrializarem, já ficou lá atrás essa conversa, né?
E a gente está sendo convocado a cumprir um outro papel, um papel muito parecido com um papel de colônia mesmo. E para isso, se a gente tem um ordenamento jurídico que tem na base a Constituição de 88, que tem como valores, né, soberania popular, enfim, construção de uma sociedade livre, justa, solidária, afirmação de direitos, enfrentamento de discriminações, redução de desigualdades, e todo um ordenamento construído em cima disso, você tem um processo acontecendo de enfraquecimento da soberania para que interesses externos se sobreponham aos interesses nacionais, ao interesse público, acaba sendo necessário fazer alguma engenharia jurídica para permitir isso, né? E foi mais ou menos assim que o direito administrativo começou a ser mudado num sentido meio discutível, pouco compreensível às vezes, principalmente a partir da década de 90. Especialmente depois da emenda 19 de 98, da chamada reforma administrativa. Começaram a ser introduzidas no ordenamento institutos e regras para mitigar o dever de licitar, o dever de realizar concurso, enfim. Regras republicanas básicas, elementares, começaram a ser enfraquecidas. E é claro que isso não vem sozinho, isso vem com um discurso legitimador, né? E qual que é o discurso? É o discurso da eficiência. É o discurso da visão gerencialista, né? Do que são as políticas públicas, do que é a economia, do que é a administração pública. Começaram a ser introduzidas no ordenamento jurídico expressões que pouco ou nada tinham a ver com o nosso ordenamento jurídico. A gente vai falar hoje ainda sobre as agências reguladoras, por exemplo. São institutos que suscitaram discussões, suscitam ainda agências executivas, contratos de gestão, terceiro setor, enfim. Tudo isso tem na base um discurso que diz o seguinte: olha, o Estado é um mau prestador de serviços. Logo, ele tem que deixar que a iniciativa privada cuide disso, ficar só fiscalizando. A gente pode questionar isso de 1000 formas diferentes, mas a mais básica, na minha opinião, é o Estado é realmente um mau prestador de serviços. Mas ele é muito pior fiscalizador. Então, esse raciocínio, já de largada, já é um raciocínio furado. Tem muitos outros motivos também, inclusive jurídicos. Nossa Constituição não admite qualquer ideia de direito administrativo que não seja pautado pela supremacia do interesse público e pela indisponibilidade do interesse público e todos os princípios que decorrem disso, que vocês já estudaram. E essas alterações, elas afrontam, muitas vezes, de maneira direta, essas ideias. A ideia de legalidade, de impessoalidade, né? Então, estou dizendo isso por quê? Porque eu acho que essa nossa conversa ela tem que ser o máximo possível uma conversa que não deixe as coisas no ar, enfim, que não fique só, que a gente não vá passeando pelos conceitos e classificações sem a gente se preocupar em entender o que eles significam. Inclusive, a gente entender o que a gente vai ter que falar na prova e o que realmente as coisas são. Eu acho que em direito administrativo hoje é uma das coisas mais importantes. É uma das coisas mais importantes. Porque a gente vê aí a doutrina falando, até a jurisprudência já, algumas coisas sobre esses novos institutos absolutamente inconciliáveis com a ideia, com tudo que tem de mais elementar em torno da ideia do regime jurídico administrativo. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado nesse ponto. Eu acho que os outros que a gente vai estudar costumam ter mais relevância em termos de prova, se bem que a estrutura cai bastante, né? Enfim, me parece que a gente vai conseguir lidar com um pouco mais de tranquilidade, né? Um pouco mais de detença nessa parte da estrutura. Eu acho que é importante para a gente entender um pouco melhor esse processo que está acontecendo de mudança ou uma suposta mudança do direito administrativo,
pelo menos no plano do discurso da doutrina, do discurso da jurisprudência e do discurso normativo, muitas vezes, da lei, né, da própria emenda 98, 19 de 98, mas que não são compatíveis com o regime jurídico administrativo. Então, semana passada a gente estava vendo que o Estado, para atingir os seus fins, ele age basicamente de 3 maneiras diferentes. Né? Alguém lembra quais são essas maneiras do Estado se manifestar? Também conhecidas como funções do Estado? Não, mas só dizer que lembra. E aí? Função jurisdicional, função administrativa e função legislativa, que mais ou menos coincidem com a ideia dos poderes como estruturas, né, que estão na Constituição, legislativo, executivo e judiciário. O executivo exerce como função típica a administração, o judiciário a jurisdição e o legislativo a legislação. E todos exercem como funções atípicas as demais funções. O Estado tem essas 3 maneiras de se manifestar. Ou eu vou me voltar ao Estado com uma demanda, pedir um bem da vida contra uma determinada outra pessoa, com base num direito que eu considero que eu tenho o direito de ter um provimento do Estado dizendo se eu tenho ou se eu não tenho razão, em caráter definitivo, com força de coisa julgada e com o respeito às regras processuais, e com tudo mais o que caracteriza a função jurisdicional do Estado. Ou eu vou ter o Estado formulando o interesse público, não é? O interesse público não é aquilo que o Estado, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição, formula em termos legislativos. O interesse público não é uma coisa que sobrepaira a sociedade. Né? Até alguns autores antigos se referiam ao interesse público como se fosse isso. A gente via expressões como interesses maiores, grandes interesses do povo, da nação. Enfim, essas expressões abstratas, elas sempre se prestaram a coisas não muito boas, né? A uma legitimação também abstrata do exercício do poder. E uma legitimação abstrata do exercício do poder é difícil da gente contrastar. Né? É mais ou menos o que está acontecendo hoje em dia nas questões penais. Né? Quando você começa a usar um discurso, a punição se coloca com o propósito de recompor o tecido social que foi violado pelo crime, isso é abstrato demais, né? Não é minha área, eu não vou entrar nisso, mas quando você começa a ter um discurso desconectado do real, do concreto, e das disputas, e das perspectivas, e das ideias, e a tendência de você ir para um caminho de ter um discurso mais autoritário é grande, né? Então, interesse público, acho que em linhas gerais a gente pode definir como aquilo que é definido como tal na lei, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. Isso dentro da dogmática atual do direito administrativo, que ela vai ter que ser revista. Enfim, ela não responde mais. O direito está num momento de crise, né? Não é o tipo de coisa que eu deveria estar falando aqui numa aula para quem está estudando para o concurso, né? Eu deveria estar falando. Mas enfim, a gente está vivendo um momento de crise do direito, né? E o direito administrativo, do jeito que ele está estruturado hoje, a dogmática, nos melhores autores, né? Não nos modistas que abraçaram com todo gosto as novidades gerencialistas pós-98. Se a gente pega os melhores autores, eles baseiam toda a estrutura, toda essa ideia que a gente está falando aqui de supremacia, indisponibilidade do interesse público e os princípios que deles decorrem. Então, essa ideia toda é baseada na filosofia liberal clássica. Já passou muito tempo, já aconteceu muita coisa depois disso. A gente tem questões colocadas hoje em termos de
estabelecimento de limites, ou de pautas, ou de critérios para políticas públicas, que não são atendidas pelas categorias que a gente trabalha hoje no direito administrativo. Então ele vai ter que ser reformulado. Mas do jeito que ele é hoje, a gente pode dizer que o interesse público é aquilo que a lei define como tal, dentro dos limites da Constituição. Por que a lei? Alguém sabe me dizer? Por causa do princípio da legalidade. Por que a administração não pode formular o interesse público? Exatamente está na lei. Ela não pode sair da lei. É isso aí. A administração é atividade infralegal, intralegal. Está abaixo da lei, se desenvolve dentro da lei. De expedição de comandos concretos para satisfação do interesse público nos limites estabelecidos pela lei, e em atividade sempre revisível pelo Poder Judiciário, que é uma coisa que se coloca na doutrina. A rigor seria desnecessário dizer isso, né? Mas é sempre bom porque a gente tinha, enfim, tem também uma cultura de alargamento do que é a ideia de discricionariedade no judiciário e que acaba complicando um pouco. Mas voltando então, o Estado ele se manifesta de 3 maneiras. Uma delas é a administração. Eu acabei de falar, é uma atividade infralegal, intralegal, naquela expressão do Seabra Fagundes, de aplicação da lei de ofício. Administrar é aplicar a lei de ofício. Ou seja, é concretizar os comandos normativos, os comandos legais. É concretizar os comandos legais. A administração participa da formulação do interesse público, ela até participa, de uma maneira bem tímida, no estrito campo da discricionariedade administrativa. A gente vai discutir um pouco isso quando estiver falando de atos administrativos, mas não sei se vocês já viram isso em algum ponto, mas a gente lembra que as competências administrativas elas são classificadas quanto a, vamos dizer, uma certa margem de liberdade para o administrador fazer escolhas como competências discricionárias ou competências vinculadas. E as competências discricionárias são aquelas em que, ou pelo fato da lei ter usado uma expressão imprecisa, abrangente, por exemplo, ordem pública, né? Bons costumes, ou a lei usou uma expressão muito abrangente, ou ela expressamente autorizou a administração algumas alternativas. Nessa estrita medida, a administração participa, porque ela, na verdade, ela é como se fosse uma intérprete autêntica diante de uma situação concreta do que é o interesse público previsto na lei. Né? Então, a administração é sempre a atividade de concretizar o que a lei determinou. Mesmo na atividade envolvida no exercício de uma competência discricionária. A administração, para fazer isso, a gente viu na semana passada, ela faz diretamente ou ela faz indiretamente. Por um processo de descentralização. Né? Descentralização por outorga ou por delegação. Vocês lembram dessa diferença? Quem que vai me ajudar a lembrar aqui? A descentralização por outorga é aquela situação que se verifica quando a administração age indiretamente por meio das pessoas jurídicas que ela própria cria para que auxiliem no exercício da sua função administrativa. Não, aí eu estou falando das autarquias, das fundações, das empresas estatais, né, daquele assunto da semana retrasada. O cartório, ele é outra situação, é a descentralização por delegação, né? Que é aquela em que a administração exerce indiretamente a atividade administrativa
por meio de um particular em colaboração com a administração. Por que o particular está fora do conceito de administração indireta? Por que a gente faz essa diferenciação? Porque é tradicional na doutrina se fazer isso e porque o Decreto-Lei 200, aquele que lá atrás, em 1967, disciplinou a estrutura da administração, ele usou o critério subjetivo para caracterizar o que é a administração pública. Então, o que significa eu dizer que o Decreto-Lei 200 usou o critério subjetivo? Ele disse, são entidades da administração pública direta aquelas que foram criadas pelo Estado, aquelas que fazem parte do Estado. Aquelas privadas que colaboram com a administração não fazem parte. Então a gente separa. Né? Até os regimes são diferentes também. Mas os dois são maneiras do Estado atuar indiretamente. Nem sempre o Estado pode diretamente fazer o que é necessário para a satisfação do interesse público. Ao lado da descentralização, a gente viu também o conceito de desconcentração, que é aquela situação que se verifica quando o Estado se desmembra em órgãos. Então, nessa situação, a gente tem uma única pessoa jurídica. Então, o órgão não é uma pessoa jurídica, o órgão não tem direito, não tem obrigação, o agente público que atua dentro do órgão tem. Né? Agora, a atuação do agente público dentro de um órgão é imputada diretamente ao Estado, à pessoa jurídica que criou esse órgão, dentro do qual ele existe. Ele existe, né? Dentro da qual ele existe. Essa é a desconcentração. Nessa situação, o Estado atua diretamente, não é indiretamente. É por isso que a gente fala de administração direta. Então, quando a gente fala de administração direta, a gente está falando dos entes políticos, né? Naqueles entes que têm capacidade administrativa e também política, de formulação das próprias leis, enfim. São estados, municípios, Distrito Federal, União, e os órgãos que eles criam para o exercício das suas funções. Né? Não dá para você ter uma estrutura enorme sem uma divisão mínima de acordo com o território, com matéria, com hierarquia. Né? A gente vai fazendo um desenho o Estado vai se desmembrando para que os órgãos deem conta dos seus deveres. Sendo que as atuações dos agentes dentro desses órgãos, elas são sempre imputadas diretamente ao Estado. Lembrando que não existem relações entre órgãos, porque os órgãos não são sujeitos de direito, não são pessoas. Então, quando a gente tem situações de conflitos entre órgãos, na verdade, a gente tem uma relação entre agentes públicos, ou mesmo quando não sejam conflitos, quando sejam avenças, né, acordos, contratos ou outros instrumentos. Contrato entre órgãos é uma coisa complicada, a gente vai falar um pouco daqui a pouco, mais para o fim da aula, sobre contratos de gestão, porque aquela emenda 19 que eu mencionei de 98, ela previu duas hipóteses de contrato de gestão. A gente vai voltar nisso com mais calma, mas já para adiantar, as duas hipóteses de contrato de gestão que ela previu são: contrato de gestão formulado entre a administração pública e uma entidade privada que ela classifica como organização social, com uma determinada lógica, obviamente, vindo da emenda 19 de 98, uma lógica nitidamente destinada à burla às regras do concurso e da licitação, ou seja, da indisponibilidade do interesse público, da impessoalidade. Ou a outra hipótese, que é o contrato de gestão firmado entre órgãos. Esse é parceria ou convênio? Qual? Não, os dois são contratos de gestão, mas são coisas diferentes que a emenda 19 chamou do mesmo nome. Na verdade, não é entre órgãos, né? Se previu a possibilidade de agências reguladoras ou outras autarquias firmarem contratos de gestão com o Ministério, aquele que tem o dever de fazer a supervisão ministerial, o controle, que a gente conversou semana passada,
para ampliação de competências da agência, enfim, uma previsão toda problemática. Tá vendo? Passa por uma mitigação do controle que a gente estudou na última aula, passa por uma ampliação de competência, seria a própria administração transigindo sobre a própria competência, que é algo que só pode ser definido em lei. No caso da ANP, inclusive, a lei da Agência Nacional do Petróleo prevê que ela vai, para certas circunstâncias, as licitações que ela vai realizar vão ser disciplinadas por atos normativos produzidos por ela própria. Enfim, é bem complicado mesmo. Mas a gente vai ter que passar por tudo isso aí. Bom. Então, o Estado atua diretamente ou indiretamente? Indiretamente, ele faz uma... Diretamente, ele atua por meio da desconcentração, ou seja, pelo seu próprio desmembramento em órgãos. E quando ele atua indiretamente, pela descentralização, por delegação ou por outorga. Por delegação para agentes privados, por outorga para pessoas integrantes do próprio Estado. Podem até ser pessoas jurídicas de direito privado, empresas estatais, fundações públicas, mas pessoas jurídicas integrantes da estrutura do Estado. Aí a gente viu o que são as autarquias. São pessoas jurídicas criadas pelo próprio Estado, e que é algo que vai um pouco além do simples desmembramento em órgãos. Por quê? Porque rompe com um princípio. Há quem chame isso de princípio, mas também pode ser, enfim, um traço, uma característica do que é a atividade administrativa, mas é um traço, uma característica fundamental, que é a hierarquia. A gente lembra que a hierarquia estabelece um poder amplo sobre as atividades de determinados órgãos, agentes, por parte daquele que é o superior hierárquico, incluindo prerrogativas como avocar, delegar funções, aplicar penalidades, etc. Quando o Estado, ao invés de fazer isso, ele cria uma autarquia, esse descolamento é um pouco maior, ele cria uma pessoa jurídica nova. Ele não vai ter esse poder amplo sobre essa pessoa jurídica, ele vai ter um poder delimitado pela própria lei que criou a autarquia, ou por leis posteriores que venham a fazer alguma alteração nela. Basicamente vai ser um controle para acompanhar se a autarquia está cumprindo a finalidade dela, se ela está agindo dentro da lei. Professor, isso para você, assim, você considera que isso é um problema, romper com essa hierarquia? Porque agora a gente está vendo uma situação nas universidades públicas, de certa forma, de querer controlar, né? Então, não é um problema. No caso da universidade, é uma necessidade. Não dá para ter uma hierarquia entre secretário de educação ou de ciência, ou o que for, Ministério da Educação e a universidade. Não dá para ter. Imagina se tivesse a tragédia que a gente já está vivendo hoje, né? Enfim, no caso das universidades ainda tem a peculiaridade da autonomia universitária, da gestão democrática, que são princípios específicos do direito educacional, né? A escolha dos reitores. Aí a gente tem os sistemas de compensação, de freios, de contrapesos, que assim como você tem as escolhas de chefias do Ministério Público, da Defensoria, enfim, participação para a formação de tribunais, do Executivo, do Legislativo, isso não tem muito como a gente estar livre disso. Mas a universidade não é subordinada à administração direta. Ela está sujeita ao controle, que também chama tutela, lembra que a gente viu? Que também chama supervisão ministerial, na esfera federal. Às vezes a administração precisa criar uma outra pessoa jurídica, para que ela tenha uma desenvoltura maior, ou para que ela tenha um dos princípios
da descentralização por outorga é o da especialização, ou da especialidade. Né? A autarquia ela vai ter uma especialidade, ela vai cumprir uma única função específica. E o controle sobre ela também vai ser delimitado na lei. Como eu ia dizendo, basicamente para verificar se ela está cumprindo a finalidade, se ela está agindo de acordo com o ordenamento jurídico e se ela está agindo também de acordo, de uma maneira coerente, com as políticas postas pela administração direta. Né? E aqui tem um ponto que eu acho que a gente já pode avançar, mas a gente vai voltar lá, que é um ponto problemático dessa ideia que existe, principalmente a partir da emenda 19, de autarquia de regime especial. Existia essa ideia já antes, e ela era aplicada justamente às universidades, que elas eram consideradas uma autarquia de regime especial justamente porque elas têm uma autonomia maior, é uma peculiaridade. Uma liberdade maior do ambiente científico é algo fundamental para uma democracia. E é por isso que elas eram consideradas, tradicionalmente, autarquias de regime especial. Hoje, esse rótulo é atribuído a outro tipo de autarquia, que são as agências reguladoras. Eu vou passar depois uma lista das leis que foram regulamentando esses institutos, essas agências, enfim, para vocês darem uma lida, é importante. E quando vocês forem ler as leis que disciplinam as agências reguladoras, vocês vão perceber que se você limpar, enfim, tirar tudo que tem ali de expressões vagas, imprecisas, que podem fazer sentido na ciência da administração, na economia, enfim, na teoria das políticas públicas, mas não necessariamente no direito administrativo. Se você tirar tudo que não tem muito sentido, vocês vão ver ali que tem expressões vagas, elas manifestam muito mais uma vontade, um desejo de quem fez essas alterações no ordenamento jurídico do que a realidade do instituto jurídico. Né? A gente vai ver que a única peculiaridade que elas têm, as chamadas autarquias de regime especial, que são as agências reguladoras, e também a CVM, o CAD, ou seja, são autarquias que são estratégicas naquele processo que eu mencionei inicialmente, de reversão neocolonial, de anexação neocolonial, e por isso elas sofreram uma transformação um pouco mais profunda nessas últimas décadas. A gente vai ver que a única peculiaridade que elas têm é a previsão de mandato para os seus dirigentes. Mandato fixo, eles não são demissíveis ad nutum. E há, inclusive, previsão de mandatos, o que a Constituição prevê, são as leis, enfim, mandatos por tempo determinado. Há na doutrina, isso não foi ainda enfrentado pelo Supremo, há quem não veja problema nenhum nisso, mas os autores mais atentos, eles destacam que pelo menos uma regra é inevitável para essa questão de mandato de dirigente de autarquias de regime especial. Que esse mandato não pode ser mais longo, ultrapassar o mandato de quem o nomeou o dirigente. Por quê? Alguém tem algum palpite? Por que o dirigente da autarquia não pode ter um mandato mais longo do que o agente público eleito, exercente de mandato que o nomeou? Eu tenho algum tipo de conflito, né? Porque senão ele vai ter ingerência sobre o próximo governo. Ou seja, é uma burla à democracia. Mas isso é uma coisa que ainda não foi enfrentada, está em aberto.
Mas é a única peculiaridade, se você for olhar em termos jurídicos, é a única peculiaridade das chamadas autarquias de regime especial. Previsão de mandato fixo, previsão de que esse mandato só pode ser pedido por decisão judicial, processo administrativo ou renúncia. Então, a autarquia de interesse de regime especial hoje, em geral, são as agências reguladoras, algumas outras também, CVM, CAD, com previsão de mandato e de perda desse mandato só por renúncia, decisão judicial ou processo administrativo. Sendo que a gente precisa fazer essa observação de que não faz sentido que esse mandato seja maior do que o mandato de quem o nomeou, porque senão é uma burla às regras democráticas, você vai estabelecer a ingerência de um governo no próximo. E muito provavelmente era esse o desejo de quem fez essas alterações, né? A gente tem, quando vocês forem ler, principalmente os autores mais entusiastas dessas mudanças, o professor Celso Antônio gentilmente, carinhosamente chama de novidadeiros, vocês vão ver tentando justificar com critérios econômicos, ou critérios, enfim, que tem muito mais a ver com o funcionamento do mercado, que essas agências elas têm que ser administradas sem cunho político. Essa coisa de não político, não ideológico, não é de hoje, né? Essa ficção é bizarro, né? A gente dizer que qualquer ato ou qualquer omissão humana, qualquer expressão humana, qualquer que seja, que não é política, a gente vai ter que voltar um pouco para algumas noções um pouco mais elementares da teoria do direito, da teoria do Estado, da teoria política. Mas, enfim, o ideário que justificou essas mudanças era uma afirmação de que essas agências elas não poderiam ter interferência política. É o que se fala sobre o Banco Central. Vira e mexe e volta a discussão sobre a independência do Banco Central, a autonomia do Banco Central, né? Autonomia em relação a quem, né? Se a gente tem um regime democrático, a gente escolhe os nossos governantes, para o bem e para o mal, com ou sem interferências paralelas, enfim, lícitas ou ilícitas. A gente tem um sistema democrático operando. Mas a gente tinha ali, naquele período, uma vontade muito grande de transmitir para os chamados investidores, que eu prefiro chamar de predadores, piratas, ou façam mais sentido, né? Mas enfim, para os investidores, que nós temos um bom ambiente de negócio, um bom ambiente para investimentos e tal. Esse é o discurso, enfim, você chegar hoje em casa e ligar certas emissoras de televisão, ou seja o que for, vocês vão ver sempre os mesmos especialistas falando as mesmas coisas, sem nenhum contraponto, e a gente está vivendo isso já há algumas décadas, né? Mas a ideia era essa, estabelecer mandato, a única peculiaridade é essa. Mas voltando então, né? A administração se desmembra, e um dos pontos importantes, eu mencionei o contrato de gestão entre o Ministério e a agência, né? Ele basicamente prevê o seguinte: a agência se compromete com um programa, com metas, até tem uma certa lógica, até um certo ponto do raciocínio. E ele se comprometendo com a realização de um programa, o Ministério, primeiro problema, se compromete a fazer os repasses por contrato. A gente viu na outra aula o que é a relação da pessoa jurídica de direito público com a autarquia que ela criou, né? Essa relação ela é caracterizada pelo exercício da atividade de controle para 3 finalidades, que a gente já reviu hoje. Verificar se ela está cumprindo a finalidade, se está agindo dentro da lei e se ela está agindo de maneira coerente com a política estabelecida em termos mais amplos. Então, quando você vê lá que, por contrato,
o Ministério vai estabelecer com a agência, com a autarquia, que ela vai ter vamos dizer, uma autonomia maior. Sabe-se lá o que seria essa autonomia maior, né? Em troca de cumprir algumas metas estabelecidas num programa, e também os repasses vão ser garantidos por contrato, ou seja, você está engessando o interesse público de uma tal maneira para dar segurança para negócios, né? E reduzindo a competência de controle da pessoa que criou a autarquia. Tudo isso para a gente já avançar um pouco sobre o que são essas agências reguladoras, o que são agências executivas. A autarquia que faz o contrato de gestão com a administração direta, ela passa a ser qualificada como agência executiva. E passa a ter essas características de supostamente uma autonomia maior em nome de cumprir um determinado programa e a administração se comprometendo com os repasses. Existe um artigo aqui, para a gente fazer um parêntese, que eu acho que vale muito a pena a leitura, do professor Gilberto Bercovitch, da USP, com um outro professor, que agora não me lembro quem é. Mas enfim, se eu não me engano, o título do artigo é Constituição Programática Invertida, Reversa, alguma coisa assim. Programática. Oi? Programática. Constituição Programática Invertida ou Reversa. Enfim, o que eles explicam nesse artigo, eles demonstram, de uma maneira bem consistente, é que tem havido uma mudança no conceito do que significa vandalismo não, né? A ideia de constituição programática, de constituição programa, de constituição, enfim, que estabelece princípios e um programa a ser cumprido mesmo, né? Como é o caso da nossa, é a ideia de estabelecer constitucionalmente um avanço num sentido de uma sociedade mais democrática, mais livre, com menos desigualdade, menos discriminação, com mais direitos, que é a nossa Constituição. Só que nas últimas décadas, essa ideia, que é uma ideia do século passado, nessa perspectiva, enfim, nessa perspectiva coerente com um processo de anexação neocolonial de países subdesenvolvidos, né? Ou seja, na perspectiva neoliberal, a Constituição deixou de ser vista como o Estado, enfim, o ordenamento jurídico deixou de ser visto como um instrumento para garantir a justiça social. E passou a ser visto como um instrumento para garantir um bom ambiente de negócios. Não é à toa que você liga a TV e vê a Miriam Leitão falando que o mercado está nervoso, o mercado está ansioso, que é uma coisa... É esotérico isso, né? Quem é esse mercado que fica nervoso, que tem afeto humano, né? Fica nervoso. As construções que são feitas são bem curiosas. Mas é isso, essas mudanças, principalmente de 98 para cá, tem esse perfil. Estou insistindo nisso porque eu acho que é muito importante a gente entender isso. Porque senão a gente vai ler nos materiais, enfim, da dogmática, e corre o risco de não entender. Eu não entendo. Eu tenho dificuldade de entender muitas vezes o que eu leio certos autores escrevendo sobre esses institutos. Principalmente os entusiastas, os tais novidadeiros, né? Eu tenho dificuldade e suponho que seja porque realmente não tem muita lógica. Principalmente se a gente considerar que o parâmetro, que o nosso paradigma é o regime jurídico administrativo. Se a gente for levar a sério que a gente tem uma Constituição que prevê as coisas que ela prevê, que a gente tem um ordenamento que prevê as coisas que ele prevê. Ou seja, se a gente for levar a sério isso que a gente está estudando aqui. Enfim, muita coisa não dá para entender.
Então, se a gente entender o contexto histórico, político, geopolítico em que isso está acontecendo, acho que fica às vezes mais fácil para a gente, pela lógica, às vezes até resolver uma questão de algum assunto que a gente não teve ocasião de acessar, né? Acho que é muito importante entender isso. A gente está vivendo hoje uma situação complicadíssima de balbúrdia administrativa em certas áreas, em que se fez terceirizações, se fez convênios, parcerias e todo tipo de pactuação com entidades do setor privado, entidades do que tem sido chamado de terceiro setor, que não seria nem o mercado e nem o Estado. E o que a gente tem visto é que isso tem servido unicamente para ser canal de desvio de recursos e de corrupção. Enfim, não dá para a gente falar meia verdade. Se a gente for olhar a realidade concreta, os conveniamentos, enfim, são complicados. São complicados. A gente não pode generalizar. Mas quando a gente vê, enfim, por exemplo, a rede de educação infantil do município de São Paulo se expandindo quase que exclusivamente por meio de convênios, isso é preocupante. Isso é preocupante. E isso, estou dando só um exemplo, mas a gente tem diversas outras áreas de políticas públicas em que isso é uma praga, né? É uma praga que teve início, ou pelo menos teve um processo esse processo foi acelerado a partir da emenda 19. Voltando, né? O discurso ideológico que justificou essas mudanças todas é o discurso de que o Estado é mau prestador de serviços públicos. E hoje a gente está vendo que muito mais mal fiscalizador. Enfim. Então, o Estado age diretamente, se desmembra em órgãos, desconcentração, indiretamente, por meio de entidades da administração indireta, descentralização, por outorga, ou pela participação de particulares, a gente vai ver adiante, por delegação. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para auxiliarem a administração direta na consecução dos seus fins, mas com propósitos específicos, com aquela regra de especialidade. E por isso elas se descolam da administração, elas se formam como pessoas jurídicas novas. E não se sujeitam a uma relação de hierarquia, que é aquela relação daquele poder amplo de acompanhamento, de fiscalização, de determinação do que vai ser feito nos escalões inferiores, na administração direta, mas não. Se sujeita a um outro sistema que se chama de controle, tutela, supervisão ministerial, que é um controle que é feito de maneira limitada, delimitada na lei que criou a autarquia ou as que alteraram posteriormente. A gente tem hoje autarquias que são chamadas de autarquias de regime especial. Antigamente eram as universidades que eram chamadas assim por conta da autonomia universitária. E hoje, basicamente, a gente está falando de autarquias que têm uma previsão normativa de que seus dirigentes vão ser nomeados para exercício de mandato por tempo certo. Isso supostamente para dar uma estabilidade econômica maior para a relação entre o Estado e o setor privado. E por isso que a gente tem isso principalmente nas agências reguladoras, que, entre outras coisas, fazem a fiscalização de serviços públicos que são atribuídos a particulares, aqueles particulares em colaboração com a administração que eu mencionei, normalmente por contratos de concessão. A gente está falando de Anatel, de ANEEL, né, de atividades que eram anteriormente prestadas pelo Estado. Me parece que são um ótimo exemplo daquilo que eu vinha falando.
Estado é mau prestador, mas é muito pior fiscalizador. Até porque quando você tem interesses econômicos privados envolvidos, a coisa acaba ficando complicada, ainda mais com o sistema político do jeito que o nosso está montado. Mas a ideia é uma estabilidade maior e por isso existe um certo discurso corrente nesse sentido de que essa previsão de autarquias de regime especial, com mandato, e com aquelas outras formulações que eu falei que, enfim, vale a pena ler nas leis, mas que não tem muito significado jurídico, de que isso é uma medida para atribuir mais eficiência para a administração, segurança para a atividade privada do mercado. Além das autarquias, a administração direta pode também criar fundações. O propósito é o mesmo, é criar uma outra pessoa jurídica para desempenhar uma atividade específica que vai ser acompanhada por meio daquela atividade de controle, né, que a gente estava falando. A diferença fundamental entre as duas coisas é a forma jurídica da nova pessoa jurídica criada, é o formato jurídico escolhido. Não é a personificação de um patrimônio no direito privado? Se fala também isso no direito administrativo. Pode aparecer numa prova com essa expressão, mas existe uma expressão que é mais precisa, que está mais de acordo com o regime jurídico administrativo e que tem a impressão de que é mais fácil da gente compreender, até por estar mais de acordo com o regime jurídico administrativo. No direito administrativo, a gente pode dizer que a fundação é a personificação de uma finalidade. A fundação, originariamente, é um instituto do direito privado. É regulado pelo direito privado. Nisso ela é diferente da autarquia. E a maneira de constituição de uma fundação é semelhante à de outras entidades do direito privado, outras pessoas jurídicas do direito privado, que é por meio do registro no cartório competente dos atos constitutivos, estatuto ou contrato social. Isso as entidades privadas, né? No caso da fundação, estatuto. E aí tem uma diferença importante entre as duas coisas, entre a autarquia e a fundação. Alguém lembra? A autarquia, a gente estava falando, né? A autarquia ela é criada por lei. A fundação pública ela é autorizada por lei. Então o Estado, quando resolve criar uma outra pessoa para auxiliá-lo no exercício da sua função administrativa, e ele faz isso por meio da sua função legislativa, né? Que a administração não titulariza o interesse público, quem titulariza é o Estado, que se manifesta pela atividade legislativa, jurisdicional e administrativa. É por meio da atividade legislativa que o Estado cria uma outra pessoa, cria uma entidade da administração indireta. No caso da autarquia, ele mesmo cria, a lei já cria a autarquia. Define, enfim, tudo que for necessário para o funcionamento da autarquia, inclusive o controle, etc. No caso da fundação, esse processo não para na lei. A lei ela vai ser feita à semelhança do que acontece com a autarquia, até porque ela vai ter que delinear os contornos da fundação e do controle que vai ser exercido sobre ela.
mas para que ela seja formalizada como uma pessoa jurídica de direito privado, ela vai ter que ser registrada no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, né? O ato constitutivo dela, o estatuto. Então, uma é criada por lei, a outra é autorizada por lei. Então vai depender qual é o interesse público que eu quero satisfazer. Dependendo do interesse público que eu quero satisfazer, eu vou criar uma autarquia. Ou então eu vou criar uma fundação. A personificação de uma finalidade, é um patrimônio destacado para cumprir uma finalidade específica. Existe também a possibilidade de ser criada, por exemplo, a associação, que é uma outra forma de personalidade emprestada do direito privado. Isso acontece no caso dos consórcios. Então, 2 ou mais entes políticos, União, Estado, município, Distrito Federal, resolvem se unir para a busca de um objetivo que esteja além das possibilidades materiais de um só isoladamente. Então formam seus consórcios. É muito comum isso entre municípios, especialmente entre municípios de menor porte, com orçamento mais limitado, né? Por exemplo, para realizar grandes obras ou para realizar grandes políticas públicas de mais vulto, né? Eles acabam tendo que se reunir. Essa reunião, ela tem algumas etapas. Internamente, eles têm que também, por lei, autorizar isso, cada um, né? Então, autorizar, ver como é que vai ser o financiamento dessa nova entidade, como que cada um vai participar desse financiamento, qual vai ser o programa a ser cumprido. Depois de cumpridas algumas etapas, se chega à criação de uma pessoa jurídica. Os consórcios públicos, eles podem ser associações ou empresas públicas. A gente vai ver adiante o que são as empresas públicas. Mas são os dois formatos que os consórcios podem ter, que a pessoa jurídica criada a partir do consórcio pode ter. Aí a gente está vendo que não é uma pessoa de direito, um ente político que está criando né, a partir da sua administração direta. Aliás, o ente político está criando uma entidade para auxiliar a sua administração direta. São vários entes políticos que estão criando uma única entidade para auxiliar todas essas administrações diretas, uma forma de consórcio. Que quando se personifica, tem o formato de associação ou de empresa pública. Então esse descolamento, né, de uma finalidade específica com a personificação, ele pode acontecer com a criação da autarquia, com a criação da fundação, com a criação de associação de empresa pública por meio do consórcio. E pode acontecer também por meio da criação, já adiantei a empresa pública por conta do consórcio, das chamadas empresas estatais, que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Que são, na essência, tem na essência a mesma explicação, né? São pessoas jurídicas criadas para auxiliar no exercício da atividade administrativa do ente que as criou. E o formato vai depender do tipo de finalidade a ser satisfeito. Pode ser necessário um formato empresarial, um formato fundacional, um formato autárquico. As empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, são as duas modalidades, né? O gênero, empresas estatais, as modalidades, as espécies, empresa pública e sociedade de economia mista. Elas também são pessoas jurídicas de direito privado. São categorias do direito privado que são emprestadas pelo direito público. E elas também seguem a regra geral
para a criação de pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, elas são criadas com registro em cartório dos seus atos constitutivos. E agora a gente está falando de contrato social. Mas o regime jurídico delas é híbrido, né? A gente vai chegar lá. Se elas são criadas com registro no cartório dos atos constitutivos, elas são criadas por lei ou elas são autorizadas por lei? Autorizadas. Então, dessas todas que a gente falou, a única que é criada por lei é a autarquia. É fácil a gente lembrar. Né? É a única que é típica do direito público. Você não tem autarquia de direito privado, não faria sentido isso. Né? Uma confusão que se faz, e isso é um problema para quem está fazendo prova, porque você vê de tudo no escrito por aí. Muita gente faz uma associação, acredita que por ser uma pessoa jurídica de direito privado, a fundação, o formato de pessoa jurídica escolhido ser de direito privado, que ela se submete ao direito privado e não ao direito público. Ou que tem mais ingerência no regime de direito privado do que as autarquias, por exemplo. Alguns aspectos dessa discussão ainda estão vivos, né? Então se supõe, por exemplo, que elas têm uma flexibilidade maior para deixar de fazer licitação, deixar de fazer concurso, para estabelecer indiscriminadamente o regime seletista para os seus... Aliás, nesse caso é seletista mesmo, né? Da fundação. Oi? Enfim. Existe essa confusão, mas na verdade o que é emprestado do direito privado é o formato da pessoa jurídica. Ela se sujeita ao regime jurídico administrativo, o que ela faz é atividade administrativa. Até o particular, em colaboração com a administração, naquilo em que ele está no exercício de função administrativa, ele se sujeita ao regime jurídico administrativo. Inclusive se beneficia dele também. Um concessionário de serviço público, ele está sujeito aos limites estabelecidos pelo direito administrativo, por conta da indisponibilidade do interesse público. Por exemplo, dever de licitar. E também ele pode ser atribuída a ele, também são atribuídas a ele, algumas prerrogativas que são típicas da administração. A gente lembra que da confluência entre aqueles dois princípios fundamentais, a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, a gente extrai que a administração pública ela se coloca numa posição privilegiada em relação ao particular e numa posição de supremacia em relação ao particular. E essa posição privilegiada ou de supremacia, às vezes ela é atribuída até mesmo a pessoas, a particulares em contribuição, em colaboração com a administração, naquilo em que eles estão no exercício da função administrativa. Mas voltando então às empresas estatais, elas são autorizadas por lei, não são criadas por lei. Algumas diferenças entre elas. A empresa pública ela é formada exclusivamente com capital público. O financiamento, enfim, aliás, a composição do capital dela é exclusivamente público, de origem pública. Isso significa o quê? O Estado de São Paulo, quando cria uma empresa pública, ela só pode ter, todo o capital dessa empresa tem que ser do Estado de São Paulo, não necessariamente. A empresa pública ela pode ter capital de entes estatais, de entes políticos, e também de autarquias, e também de outras pessoas de direito público, né? Não necessariamente, vamos imaginar, a gente pode ter uma empresa pública formada com capital do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, do município do Rio de Janeiro, do Estado do Ceará e da União Federal, e da USP, para pôr uma autarquia no meio.
diferença. O capital da empresa pública é exclusivamente público. Não necessariamente da mesma pessoa, mas é público. É 100% público. Inclusive pode ter participação de autarquia. A autarquia não pode criar uma empresa pública. Ela pode participar de uma empresa pública criada por um ente político. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Já a sociedade de economia mista, ela tem que ter o controle acionário de um ente público. Então, os entes estatais, os entes políticos que criam essas pessoas auxiliares, eles podem criar também essas pessoas auxiliares num formato empresarial e captando recursos, inclusive, no setor privado. O que ele precisa ter é o controle acionário. Isso não quer dizer a maioria das ações. Eu ia perguntar. Oi? Eu achei que automaticamente. Mas aí essa questão aí vocês perguntam para o professor de Direito Empresarial, que ele vai saber explicar melhor do que eu, a diferença entre maioria das ações e controle acionário. Não necessariamente vão coincidir, né? Então, você tem na sociedade de economia, e é fácil de lembrar, né? Porque a economia dela é mista, é pública e privada. Algumas, inclusive, têm até ação na Bolsa de Valores, né? Banco do Brasil, um exemplo. Então, primeiro a gente já viu que a diferença é o capital de uma é só público, das empresas públicas. Oi? Tem até ação na Bolsa. Uma outra diferença. A sociedade de economia mista, ela vai necessariamente ter a forma de sociedade anônima. Sociedade por ações. A pessoa lê aquela lei 1 milhão de vezes. A empresa pública, ela pode ter qualquer formato societário. Então, capital exclusivamente público, empresa pública, capital exclusivamente público e qualquer formato societário. Sociedade de economia mista, capital público misturado com capital privado, mas com controle acionário do ente público e necessariamente SA. Elas têm uma diferença em relação às autarquias e às fundações. As autarquias e as fundações, elas são criadas, fundações públicas, elas são criadas por exercício de atividade administrativa. São criadas por exercício de atividade administrativa. Em geral, para prestação de serviço público. Um dos temas que a gente vai ver ao final na última aula é o serviço público. Né? Em geral, para a execução do serviço público. No caso das autarquias, não só a execução, ela titulariza, né, o interesse público. As empresas estatais, elas podem ser criadas para a prestação de serviço público, mas elas também podem ser criadas por exercício de atividade econômica. O que significa isso? Bom, a gente tem um regime constitucional estabelecido, nos artigos, se não me engano, 170 e seguintes da Constituição, que estabelece que
a atividade econômica é reservada ao setor privado. Então, via de regra, o Estado não exerce atividade econômica. Ele só vai fazer isso quando o interesse público demandar. Ou por ser um setor da economia estratégico para o interesse nacional. Está aí a Vale privatizada para mostrar para a gente um exemplo bom disso. Por que o Estado fazia mineração? Por meio da Vale do Rio Doce, que era uma sociedade de economia mista, e que agora é uma empresa privada, e que tem praticado crimes gravíssimos. Né? Então, ou é porque é um setor estratégico para o interesse nacional, para o interesse público, ou por uma necessidade de regular o mercado. Regular o mercado também para a satisfação do interesse público. Tudo que a gente falar em direito administrativo obedece àquela principiologia que vocês viram na primeira aula. Regular uma atividade econômica para a satisfação do interesse público. Quais são os benefícios da privatização? Tem algum? Para quem? Para nós brasileiros? É difícil, a gente vê benefício. Bom, vamos ver essas duas tragédias da Vale, né? Da Vale e da Samarco, que é Vale. Certas atividades, é complicado elas serem pautadas só pela lógica do mercado. É aquilo que a gente está falando, infelizmente, nem sempre é a ciência que determina como as coisas vão ser feitas. Nem sempre é a razão, nem sempre é o senso crítico. Às vezes as coisas são ideológicas. Né? Existe uma ideia muito forte de que o setor privado é virtuoso. Inclusive essa polarização, setor público, setor privado, um é virtuoso, o outro é horrível, um é feio, um é bonitinho. Enfim, é um escracho com a inteligência, né, de todo mundo. Né? Então você imaginar, né, que uma atividade tão, ao mesmo tempo, fundamental, estratégica e também que envolve riscos altíssimos, que ela está vamos dizer, pautada só por uma lógica de mercado, que isso vai ser uma coisa boa, você precisa de uma boa dose de algumas verdades não necessariamente comprovadas cientificamente, né, para sustentar. Mas é o pensamento que tem prevalecido em muitas questões. Né? É o pensamento que tem prevalecido. Até por isso que eu quero ressaltar mais uma vez. Tudo que a gente está falando aqui, eu estou colocando alguns aspectos a partir de uma perspectiva crítica, tal, mas estou tentando assinalar o que é o discurso majoritário, vigente. Vocês vão ver, pode acontecer de cair em prova, né, a afirmação de que contrato de gestão entre ministério e autarquia, transformando a autarquia em agência executiva, é algo interessante para que se ganhe eficiência. É esotérico. Não tem como, assim, não tem que ter lógica mesmo. Não tem, mas a gente precisa lembrar que existe esse discurso, que é o discurso que tem prevalecido e é o discurso que tem pautado, inclusive, as transformações mais recentes do direito público, do direito administrativo. Né? Mas é difícil pensar em benefício para o interesse público de entrega de certas atividades estratégicas ao setor privado. Esse processo todo que a gente está vivendo no Brasil, o que é? Se a gente for dar um nome para as coisas. O que está no centro de tudo que tem acontecido nos últimos anos? Não é o pré-sal? Não é a gente não pode simplificar, né, as coisas, né? Enfim, a gente está tendo uma situação complicadíssima de ameaças e provocações e quase um confronto militar aqui pertinho na Venezuela, enfim, como aconteceu na Síria, como aconteceu no Iraque, como aconteceu no Afeganistão, como aconteceu em diversos outros lugares.
E tem muita gente boa escrevendo muita coisa de qualidade. Existem professores hoje fantásticos e vale a pena ir atrás do que eles escrevem. Para dar só 3 exemplos, os 3 da PUC, Ricardo Marcondes, Silvio Luiz Pereira da Rocha e o Luiz Manuel fugiu o sobrenome do Luiz Manuel. Como era eu, enfim, acabei tendo um conhecimento um pouco mais próximo, trabalhamos juntos um período, né, no mesmo lugar e tal. Luiz Manuel Fonseca Pires. Só para dar 3 exemplos de 3 grandes administrativistas atuais. Vale a pena, mas enfim, eu não sei se no momento de concurso mas vale a pena. Tem muita gente boa escrevendo, desenvolvendo o direito administrativo, mas no meio você vai achar essas coisas também, enfim, você vai achar textos que você não vai conseguir entender. Eu estou fazendo questão de ressaltar isso para você não achar que, a não ser que todos nós compartilhemos uma limitação. Da minha parte, eu não consigo entender certas coisas que eu ando lendo. Não consigo mesmo. Eu tento entender a partir, obviamente, do que é o regime jurídico administrativo. E em alguns momentos é difícil. Mas voltando, né? Então, empresas estatais são empresas públicas e sociedades de economia mista. Todas são autorizadas por lei, são criadas à semelhança do que acontece no direito privado, com o registro dos seus atos constitutivos no cartório. A empresa pública pode ter qualquer forma societária, a sociedade de economia mista só SA, e a empresa pública só tem capital público e a sociedade de economia mista tem capital público e privado. A gente na área do direito tem essa dificuldade, né? Porque a gente tem a gente lida com muita abstração. E a gente lida com um instrumento de poder. Alguém fez esse comentário, agora não lembro quem foi. Mas enfim, o direito ele sempre é um instrumento de poder. Por bem e por mal. Para salvaguardar a democracia, liberdade, direitos, ou para atacar isso. Ele serve a esses 2 propósitos, né? Mas é sempre um instrumento de poder. Como poder, especialmente em sociedades menos desenvolvidas e mais desiguais, mais injustas, ele acaba sendo recheado pelas contradições dessa sociedade, ele realmente é mais difícil de compreender. É por isso que a gente fala que o fulano está preso porque o tecido social foi agredido. A gente não para discutir que está mais a prisão. Qual que é o resultado que eu espero dela? Não se costuma fazer esse tipo de pergunta. É pressuposto, a prisão é uma coisa boa. Tem que acontecer cada vez. Tem gente que fala isso, né? Sim. Tem gente que fala, tem que prender mais, tem que fazer mais prisão. Vamos chegar aonde, né? Vamos chegar aonde? Mas o direito ele tem essa dificuldade. A gente fica o tempo todo transitando, é uma coisa meio enfim, complicado. Às vezes parece meio esotérico, né? Mas vamos voltar lá então. Eu falei que além desses entes criados pelo Estado para auxiliá-lo, existem os particulares em colaboração com a administração. Eu dei o exemplo da delegação de serviços notariais, né? E também um outro exemplo das concessões de serviço público. São particulares que executam tarefas públicas. Eles não recebem, eles não titularizam o interesse público. Eles executam
Eles executam tarefas que seriam inicialmente do próprio Estado, mas que o Estado, por avaliar que não consegue executar diretamente, busca a colaboração desses particulares. E nesse contexto entra a ideia do que a gente estava falando da chamada privatização de serviços públicos. Né? A delegação de serviços notariais, né? Os cartórios, né? Vocês não vai um exemplo. Acho que vai perguntar. E as concessões de serviços públicos são outro exemplo. É a atribuição de atividade pública para um ente privado. Porque o interesse público naquela ocasião, naquele contexto, sugere isso, de acordo com o que se estabeleceu em lei. Sempre, né? Mas existem outras maneiras também de participação do particular, especialmente hoje, uma coisa que se difundiu de uma maneira bastante considerável, que é a participação dessas entidades chamadas de entidades do terceiro setor. Principalmente as organizações sociais, as organizações, as OCIPs, né? Organizações de interesse público. Da sociedade civil, né, de interesse público. Às vezes também uma qualificação que permite a execução de certas atividades. Curiosamente, em alguns casos, em algumas situações, sem licitação, sem necessidade de fazer concurso e etc. No caso da saúde mental, aqueles sítios, etc., que se passam por... Comunidades terapêuticas. Isso. Que muitas vezes tem relação com igrejas, com religião. E com partidos, e com, enfim, mandatos eletivos, e com, né? Porque é isso, essa desregulamentação brutal que vem acontecendo de 98 para cá, principalmente, mas já vem de antes, mas principalmente de 98 para cá, ela casou perfeitamente com as disfunções do nosso sistema político, que mercantilizam o poder e o voto. Então a gente tem um sistema político que praticamente transforma o poder, transforma o voto em mercadoria, e a gente tem ao mesmo tempo a entrega de um volume enorme de atividades públicas a entidades privadas, com a mitigação, aí é que vem a parte cruel da coisa, né? Com a mitigação da regra elementar, básica, se a gente estiver falando de república, de supremacia do interesse público, de indisponibilidade do interesse público, flexibilização dos mecanismos do concurso público e da licitação. Porque daí você faz esse tipo de contrato de avença, convênio, parceria, o que for, com quem você bem entender. Ah, mas já era assim com licitação. É verdade, né? Em muitos casos é assim mesmo. O que mais tem é, enfim, não sei se é o que mais tem, mas tem muita licitação fraudulenta. Mas se com o dever de licitar já era como era, já é como é em muitos setores, sem o dever de licitar, a gente está entrando numa situação complicada. É difícil até a gente... Uns anos atrás, havia até movimentos nas instituições, Ministério Público, Defensoria, no sentido de questionar essas terceirizações. Hoje em dia já é algo que é dado como fato, praticamente. Não existe mais muito espaço para você sequer questionar essas mudanças todas. Se você for olhar, se você parar com paciência para ler o que o Celso Antônio escreve sobre essas entidades todas, esses institutos, vocês vão ver que ele explica por A mais B por que boa parte dessas alterações são inconstitucionais, são incompatíveis com a nossa Constituição, com o nosso regime jurídico administrativo. Mas é aquela coisa, o espírito novidadeiro tomou conta e se fala tranquilamente sobre dispensa de licitação porque a entidade é qualificada como organização social. A gente vai dando os nomes para as coisas e vai achando que esses nomes mudam a realidade. Inclusive mudam o regime jurídico. Né?
A dificuldade dessa matéria é essa, desse tema. Eu acho muito difícil, Até o tipo de coisa que... Enfim. Para concurso é trabalhoso. E é o que eu falei, não dá para só decorar. Eu acredito que não dá para você... decorar a gente esquece, né? Imagina a quantidade de informações que vocês precisam ter, né? Então acho que a gente precisa entender o processo em que essas mudanças estão acontecendo para entender o que elas significam mesmo. E até para saber o que eventualmente a gente pode achar além de uma prova que se espera que a gente responda.